Agora, nesse período de carnaval, que teve essas festas grandes aqui no estado do Goiás, eu estive pregando no Congresso da Almada, em Anápolis, fui em São Miguel do Araguaia pregando, ministrando, e eu vim aqui para o meio de semana aqui ministrar aqui, dentro de Goiânia, e aconteceu algo muito interessante aqui dentro, algo que há muito tempo eu não provava, pelo menos não sentia isso de perto. O pastor foi me buscar da Catedral Adorai para me ministrar na igreja, e quando chegou o irmão que ia lá me buscar no hotel, a hora que eu entrei para dentro do carro, estava chovendo, e a minha esposa me ligou, não tinha falado com ela o dia todo, e quando ela me ligou, eu fiquei no celular com ela, conversando, e não dei muito papo para o pastor que foi me buscar. E ele ficou olhando para mim, tanto desconfiado. Ele estava num Corolla, e eu brinquei com ele, falei, olha, está dentro de um dos melhores carros que existe, porque eu tenho um Corolla. Aí eu brinquei com ele, eu tenho um Corolla da marca Samaritano. Ele falou, eu não conhecia essa marca não. Eu falei, pois é, então, meu Corolla é da marca Samaritano, porque eu tive 5, que agora eu tenho, não é meu ainda, eu preciso quitar. Aí ele falou assim, rapaz, que coisa boa esse negócio. Eu falei, então é isso daí. Aí eu fiquei no celular e fui para o culto. Quando cheguei no culto, desci do carro, fui lá, fui ministrar, fui pregar. E quando eu terminei de pregar, chovendo muito, eu fui lá para dentro do carro, ele ficou acertando as questões lá. E quando ele veio, ele entrou no carro e falou, rapaz, eu tenho quase 40 anos de fé, eu nunca tinha ouvido um negócio desse aí não. Que palavra que Deus te deu, esse negócio está mexendo em mim. Falei, mas não, pastor, fica tranquilo. Quando eu olhei tu com esse celular na mão, achei que tu era mais um internauta, sabe, desses moderninhos e tal. Falei, não, tranquilo, pastor, tudo em paz. E ele saiu na avenida da igreja, entrou numa marginal, com muita chuva, e saiu numa perimetral, e quando ele vinha andando, eu vi do outro lado, numa ponte, no varão da ponte, uma jovem senhora, na chuva, olhando para baixo. E o carro passou, e Deus veio no carro e falou, volta lá atrás. Eu falei para ele, pastor, dá para o senhor fazer o contorno aí na rótula e voltar lá atrás? Ele falou, esqueceu de alguma coisa na igreja? Eu falei, não, pastor, volta lá atrás. E ele fez o contorno e voltou. A hora que ele chegou do outro lado da avenida, eu falei, para aqui, pastor. Ele parou, e eu desci do carro correndo, passei as 2 avenidas, e cheguei lá no varão da ponte, e gritei para aquela jovem senhora, ei moça, por favor. Ela olhou para mim, eu falei assim, moça, deixa eu te falar um negócio, eu acabo de passar do outro lado da avenida, e Deus entrou dentro do carro para falar comigo, que eu deveria vir aqui te dizer, que Ele não esqueceu de você. E ela olhou para mim assim, e falou em alto e bom som, com a voz triste, semblante abatido, meu Deus, oh meu Deus. Eu falei, além dele mandar eu te falar isso, ele mandou eu tomar uma atitude contigo. Peguei, coloquei a mão na minha carteira, peguei o dinheiro que eu tinha e disse, Deus mandou eu te entregar esse dinheiro na tua mão. E ela se abraçou com o dinheiro e levantou a voz em choro e começou a chorar no varão da ponte. Eu falei para ela, como é que é o teu nome? Ela falou, Marta. Eu falei, Marta, tu deixa eu orar por você? Ela falou, pode orar sim. Eu comecei a orar no varão da ponte. Aí conforme eu estava orando no varão da ponte, Deus deu ponte. Eu não tenho uma Marta perdida, eu tenho muitas Martas perdidas. E eu chorei demais. O pastor soltou o carro para lá e veio correndo. Quando ele chegou, ele já chegou do nosso lado, orando e chorando. Quando eu parei de orar, eu falei, Marta, eu estou voltando essa madrugada para o Rio Grande do Sul, você fica aqui em Goiânia. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a mão de Deus use de misericórdia para com a tua vida. Quando eu voltei para o carro, eu olhei, ela saiu do varão da ponte nos abanando, com um sorriso no rosto. E o pastor começou a chorar dentro do carro. Eu falei assim, o culto não foi para ela. Para ela Deus usaria um carroceiro, um andarilho para falar com ela. Esse culto foi para mim e para o Senhor, que perdemos o tato, a noção do tempo, estamos desapercebidos. O culto foi para nós. Nós fomos para um restaurante, nós não demos conta de jantar. Ele falou, eu nunca tinha visto um negócio desses. Eu falei assim, é isso daí. Deus nos levou para o altar da ponte. Deus não está nas grandes coisas, Deus está nas pequenas coisas. Deus está usando o tempo para chamar nossa atenção. E você para e pensa, mais de 665 mil mortos numa pandemia. Por que Deus preservou você? Porque dentro do tempo dele, ele ainda tem um propósito. Muita gente vai ver você em cima de uma carruagem. O tempo dos cadeados Deus está jogando para trás. Deus vai te dar um tempo diferente, e você precisa viver esse tempo com intensidade, porque Deus, Ele tem interesse de fazer em nós com que a sua vontade se cumpra. E eu fico pensando quantas coisas que nos envolve, que consegue nos arrancar do foco de Deus, consegue nos arrancar da presença de Deus. Agora tem uns 8 meses atrás, tocou o telefone na minha casa, uma senhora
lá do interior das Minas Gerais, ligando, e eu vou falar um negócio aqui para vocês, eu creio que isso está sendo transmitido pela internet. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já preguei em convenções para 5.000 pastores, eu já preguei em convenções para 4.000 pastores, eu já preguei em conferência para a América Latina de pastores em estádio de futebol no país do Equador, eu já participei de muitas convenções. Eu deixei de ser obreiro integrado há 8 anos para ser pastor itinerante. Durante a pandemia, no primeiro ano eu atendi 6 agendas, no segundo ano 8 agendas. Sabe quantos pastores me ligaram? 5. 1 querendo saber se eu não estava passando fome, e 4 tentando me ajudar. E Deus entrou com um cuidado tão especial, gente que ia na estrada dirigindo, e Deus ia lá e falava: encosta esse teu carro aqui, faz um pix para aquele homem. E o camarada me ligava chorando, da beira da estrada. Eu falei: rapaz, não preocupa comigo não, está tudo em paz, está tudo no comando, Deus sabe como tratar conosco, estamos vivendo a grandeza de Deus. E durante esses dias tocou o telefone na minha casa uma senhora do interior das Minas Gerais, falando com a minha esposa, e ela fala para minha esposa: olha, há muitos anos eu tenho o sonho de trazer o seu esposo aqui, mas não tenho condições, e eu tenho certeza que no período da normalidade eu não daria conta de trazer ele aqui. Como é pandemia, eu estou cuidando de um boi no campo há 3 anos, e eu queria matar o boi, com o dinheiro do boi, comprar as passagens para ele, separar uma ofertinha. Durante o evento eu junto mais uma oferta e dou para ele, ele vem aqui ministrar para nós. E aí a minha esposa escuta ela, desliga o telefone e fala: olha aqui o que essa senhora propôs no coração. Faz 3 anos que ela cuida desse boi lá no campo, e Deus tem nos abençoado tanto. Seria tão bom se tu fosse lá sem deixar esse boi morrer. Eu falei: pois é, ela fez um propósito, mas quem vai pagar o preço é o boi, mas eu vou lutar pelo boi dela, pode ficar tranquilo que eu vou lutar. E tem um empresário, eu mexo com obra missionária há muito tempo, tem um empresário chamado Vanderlei, e eu liguei para o Vanderlei na tarde e falei: Vanderlei, vou te contar a história de um boi, aí tu escuta aí e depois tu ora. Quando eu terminei de contar, ele falou: eu nem vou orar, tá bom? O boi não vai morrer, tá tudo certo. Em vez de tu comprar uma passagem, compra 2. Nós vamos viajar, vamos lá para o interior das Minas Gerais, tá certo? E nós vamos lá conhecer essa irmã, vamos lá dar um abraço nela e vamos fortalecer a fé dela, porque que mulher de fé grande é essa? Eu falei: então tá bom. Compramos as passagens. Quando eu fui sair da minha casa, uma sobrinha minha com Covid foi internada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 30 e tantos dias, entubada. Tentaram entubar 2 vezes, não conseguiram. Grávida de 7 meses, ganhou uma menininha de 7 meses, a Lívia, também foi entubada. Quando eu saí de casa, a minha esposa em desespero, falando: olha, quem sabe tu vá para lá e quando tu volte nós temos que estar sepultando aí a Franciele pela situação, pelas circunstâncias que as coisas estão andando. Desesperado, eu falei: não, fica tranquila. Nós fomos lá, descemos em Vitória, 300 quilômetros para dentro de Minas Gerais, lá no meio dos cafezais, lá onde tem as vacas leiteiras e tiro do leite o queijo, para vender aqueles queijos de Minas. Eu fui ministrar e pregar num domingo pela manhã. Eu falei sobre a questão da Franciele, pedi oração. Aquele povo simples e humilde, vem uma jovem senhora na beira do altar e falou assim: olha, ela não vai morrer, tá bom? Enquanto o senhor pediu oração, Deus me deu uma revelação, tá? Que o diabo tentou levar a alma dela nessa madrugada, mas nos próximos dias todos vão desistir dela, inclusive o senhor. A medicina não vai poder fazer mais nada e vocês vão entrar em desespero. Quando tudo que a porta estiver fechada, vai haver um sinal do céu e tal. Eu recebi aquela palavra, liguei para minha esposa, contei, ela falou: posso transmitir a mensagem para a família? Falei: faça que nem Maria, guarda em segredo no teu coração, porque eu fiz um pré-julgamento da jovem senhora. Eu olhei, ela não tem cara de quem ore tanto, aquela coisa toda, aquelas fraquezas que são nossas. Eu falei para minha esposa: não fala isso. E ela falou assim: olha, e tem mais uma, o senhor vai voltar outras vezes aqui, vai testemunhar esse negócio. Eu falei: tá bom. À noite eu fui pregar. Quando eu estou pregando no culto, um senhor lá atrás, olhando para mim seriamente, no meio da pregação, ele vem na frente e fala: eu preciso voltar para Jesus agora. Eu falei para o empresário que me acompanhava: olha, ele está querendo voltar para Jesus, vem aqui, ora por ele. Quando ele veio e orou, e quando ele voltou, ele não voltou para o lugar dele, ele voltou para o outro lugar, foi lá atrás, ajoelhou na frente de uma irmã. Eu vi quando a irmã abriu os braços, ele deitou a cabeça no colo dela, veio outras 2 irmãs e abraçou com ele. Eu pensei comigo: ele reconciliou com Jesus, agora está reconciliando com a esposa. Dali um pouco ele levantou de lá e veio no altar e falou: agora eu quero falar no microfone. Aí eu falei para o pastor da igreja: agora ele quer falar no microfone. Pastor, então deixa falar. Reconciliou, deixa falar. Eu dei o microfone para ele e falou assim: irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor há mais de 10 anos. Eu nunca imaginei que eu iria viver o que eu estou vivendo hoje. Hoje Deus me reconcilia e me perdoa mais uma vez. Mas muito mais do que ser perdoado por Deus e receber uma outra oportunidade e ter o meu nome escrito novamente no livro da vida.
Eu quero falar para todos vocês que estão aqui, que eu acabo de ser perdoado pela irmã Maria depois de ter matado o filho dela. Irmãos, eu já preguei em 31 países do mundo, não como aventureiro, convidado para pregar. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto e ouvido nada semelhante. Quando o irmão dele, que ajudou a matar o filho da irmã, que estava no culto desviado, parou de pé para dar glória a Deus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E desceu um temor na igreja tão grande, que o pastor que estava no púlpito pulou e foi para o meio do povo. As crianças começaram a ajoelhar e o povo começou a se abraçar. O culto terminou sem ter bênção apostólica, sem despedir, naquela confusão, gente na rua gritando, chorando, gente sendo renovada no altar, gente de joelho dobrado. Uma coisa extraordinária. Quando eu cheguei no hotel, que eu estava hospedado numa cidade com 9.000 habitantes, o dono do hotel estava me esperando e falou para mim assim: olha, o senhor não tem noção do que aconteceu hoje nessa cidade. Desde que aconteceu esse fato, essas duas famílias, onde se encontram, um quer matar o outro, e tem mais de 10 anos que nós não temos paz nessa cidade. Mas bastou uma hora de culto, para Deus descer, não para sarar duas famílias, mas para Deus sarar uma cidade toda. Olha que extraordinário. 3 horas da madrugada o pastor me ligou e falou assim: pastor, eu não dou conta de dormir, visitando crentes, pessoas, um pedindo perdão para o outro, um querendo ir na casa do outro, um querendo abraçar o outro. Que tempo extraordinário que Deus está nos dando hoje, no meio de tudo isso que nós estamos presenciando, com pandemia, com percas, com morte, com tanta coisa. E eu falei: pastor, chegou um tempo, é um tempo novo, e nós temos que aprender dentro desse tempo de Deus. No outro dia fui almoçar com o pastor, a esposa cozinhando, não dava conta de cozinhar, se renovando, pessoas nas ruas da cidade que nem crente eram, ao saber do que aconteceu, chorando, algo extraordinário. Segunda-feira eu fui pregar na igreja do pastor Jandro, um culto de gratidão. Quando termino de pregar, eu saio na lateral da igreja, uma irmã me esperando. Aí quando ela me aguarda, ela fala: pastor, o senhor não tem noção do que aconteceu ontem, não chegou na sua mente. Eu falei: é mesmo? Ela pega e fala: olha, eu sou irmã do rapaz que aquele cidadão matou. Ontem quem abraçou ele fui eu, minha irmã e minha mãe. Só que tem, porém, quando nós nos demos por conta de tudo que aconteceu, nós estávamos lá do lado de fora da igreja, e a minha mãe colocou as 2 mãos na cabeça e falou: meu Deus, e agora? Eu falei: o que aconteceu, mãe? O pai de vocês, estando doente, não pôde vir para o culto, ficou em casa. Como é que nós chegamos em casa agora e falamos para ele que nós perdoamos o cidadão que matou? Não tem condições. Qual será a reação dele? Nós entramos em desespero. Não morando longe da igreja, parecia que nós nunca chegávamos, dava um passo para frente, parecia que dava 9 para trás. Aí criamos força até que chegamos em casa, minha mãe bateu na porta, e para nossa surpresa, quando o pai abriu a porta, nós olhamos para ele estava chorando. Aí ele olha para nós e fala: olha, não se preocupe comigo, porque desde que vocês saíram para ir para a casa de Deus, eu fiquei em oração, e Deus falou para mim que hoje estaria curando vocês lá dentro da casa dele. E esse mesmo Deus veio na frente de vocês também para curar a minha alma. E ele aperta a mão da esposa dele e fala: meu bem, hoje de fato nós sepultamos o nosso filho, e hoje de fato nós estamos completamente curados. Irmãos, deixa eu falar uma verdade para vocês. Se Deus nos preservou com vida nesse tempo, e nós saímos desta pandemia vivo, eu não acredito que Deus não tenha algo extraordinário a fazer através das nossas vidas. Deus tem que fazer coisas extraordinárias em nós e por nós, e o tempo é agora, o dia é hoje, não é ontem, é hoje. Você está vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Só que eu não quero que você perca tempo. Você faça um bom uso desse tempo que Deus está te dando. Para isso eu li o texto da história de 2 homens. Um homem rico que andava esplendidamente, regaladamente, e de um mendigo que vivia à porta daquele rico. Esse homem rico que andava esplendidamente, regaladamente, ele não foi parar num lugar de tormento porque ele era rico. Se riqueza impedisse alguém de chegar no céu, Abraão não poderia estar no céu. Abraão tinha tanto gado que a terra não poderia comportar o gado que Abraão tinha. Esse homem, quando ele se encontra em tormento na eternidade, ele levanta os olhos e vê Lázaro no seio de Abraão. Ele chama Abraão de pai. Ele sabia quem era Abraão, ele conhecia Abraão, e ele fala para Abraão: manda aqui Lázaro. Ele entra na intimidade e chama Abraão de pai, e Abraão dá a resposta para ele usando a Bíblia, dizendo: olha, ninguém vai ressuscitar dos mortos para ir falar na casa do teu pai para os teus irmãos, porque tu bem sabe que lá tem Moisés e os profetas. Então ele não foi parar
no lugar de tormento por não conhecer a palavra, porque ele conhecia a palavra, mas ele resolveu viver o seu tempo aqui na terra de forma esplêndida, de forma regalada, e durante o tempo que ele teve aqui, ele teve oportunidades de fazer e não fez. O mendigo que estava na porta da casa dele, ele tinha condições de oferecer uma porta de emprego para aquele mendigo, não ofereceu. Ele tinha condições de mudar a história daquele mendigo, não mudou. Tinha condições de pagar um tratamento médico para aquele mendigo, não pagou. Ele poderia tirar aquele mendigo do lado de fora, colocar para dentro e transformar a história daquele homem, mas isso ele não fez. Às vezes eu me preocupo no dia do prestar de conta, o dia que nós compareceremos diante de Deus. Eu vou falar para Deus: olha, eu abri frente missionária em 13 países do mundo sozinho, dormindo em boca de vulcão, na beira de rio, no meio de selva, em parceria com outras igrejas, consegui abrir frente missionária em mais de 38 países do mundo. Aí Jesus vai olhar para mim, vai abrir o livro das memórias e vai falar assim para mim: olha, tudo isso que tu está falando que tu fez, eu quero te dizer que tu não fez nada mais e nada menos do que aquilo que eu mandei tu fazer. Agora eu estou aqui com o livro das memórias aberto, tem tantas coisas que tu deixou de fazer podendo ter feito, que é isso aqui que eu quero prestar conta contigo. Porque diz a Bíblia que aquele que deixa de fazer o bem, podendo fazer, está pecando. Vai ser um dia de ajuste de Deus conosco, porque nós podendo fazer, nós deixamos de fazer. Esse homem que andava esplendidamente, regaladamente, ele poderia ter feito, mas ele não fez. Lázaro, que estava na porta da casa dele, esse homem, tudo que o coração desejava, tudo que a alma ansiava para esta vida, ele não tinha. Ele não teve a sorte que o rico teve, mas nem por isso ele deixou de crer em Deus. Eu estava pregando aqui no estado do Goiás, fui pregar numa catedral, e eu falei para o pastor da igreja: hoje eu vou pregar na sua igreja com o tema mendigo de pão, mendigo de água. O senhor quer ser mendigo de quê? De pão, de água? Ele falou: o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Mendigo coisa nenhuma, eu estou voando, eu estou na bênção. Se tem alguém abençoado nessa terra, sou eu. Eu falei: então tá bom, eu vou falar sobre esse negócio. Eu abri a Bíblia nesse texto e falei: vou pregar aqui, porque nós avaliamos e nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas têm. Nós conseguimos fazer uma percepção das pessoas por aquilo que elas possuem, e Jesus está pouco preocupado com aquilo que as pessoas têm ou deixam de ter. Jesus não te valoriza por aquilo que tu tem, por aquilo que tu possui. Jesus consegue te enxergar de uma forma diferente. Nicodemos vai à noite visitar Jesus, porque não quer se expor durante o dia, é príncipe do judaísmo, tem recurso financeiro, é fariseu, ora, jejua, dá dízimo desde o cominho até o dízimo das hortaliças. É um homem com influência religiosa, política, com influência financeira, guarda os 10 mandamentos da lei de Moisés, guarda toda a tradição judaica. Aí Jesus olha para ele e fala: tu tem que nascer de novo. Aí Jesus deixa ele na poeira e caminha uma manhã toda para chegar à beira de um poço e se encontrar com uma mulher que não tem religião, que não sabe onde está Deus. Vem de 5 relacionamentos que não deram certo, com a vida acabada, desprezada, rejeitada por tudo e por todos. Aí Jesus se assenta na beira do poço e faz daquele poço um púlpito, e faz do coração daquela mulher uma multidão, e ele prega para uma mulher na beira de um poço. Os discípulos que foram na cidade buscar pão para comer, não trouxeram uma alma, mas quando aquela mulher volta para a cidade, ela traz a cidade toda, porque Jesus não consegue enxergar naquela mulher nada mais e nada menos do que uma missionária cheia do Espírito Santo. Os discípulos, quando foram na cidade buscar pão, passaram por ela, não entregaram um folheto. Quando voltaram, viram Jesus conversando com ela, não lhe ousaram fazer pergunta alguma. A língua ferveu dentro da boca, mas não tiveram coragem para perguntar, porque Jesus usa daquele poço um altar, e usa do coração daquela mulher uma multidão, e ele prega para ela como se estivesse pregando para uma multidão. E ela vai e deixa o cântaro na beira do poço, e se abraça com a fonte e vai para a cidade, porque Jesus não julgava, Jesus não via as pessoas da forma como todos os fariseus acabavam vendo. Jesus se relacionava de forma diferente. E esse homem rico, ele perdeu a oportunidade. Na porta da casa dele tinha um homem que temia Deus, que desejava comer das migalhas que caiu da mesa dele, mas para conquistar essas migalhas ele não roubava, ele não trapaceava, ele não passava a perna, porque ele sabia que Deus o escolheu para esta vida, e o que o coração dele desejava, o que a alma ansiava, isso ele não ia ter, mas nem por isso ele fez coisas erradas. Ele se preservou. Quando a morte bateu na porta do Lázaro, ele estava preparado
para ir para o seio de Abraão. Quando a morte bateu na porta do rico, ele não estava preparado e se encontrou em tormento. E aí o que acontece? Aqui na terra, Lázaro foi mendigo de pão. Lá estava ele na porta do rico, ansiando se alimentar das migalhas que caíram da mesa do rico. O pão que saía lá de dentro do palácio para fora era o que servia de alimento. Mas quando o rico se encontra em tormento, lá no Hades, ele levanta os seus olhos e vê Lázaro do lado de Abraão. Aí ele fala: pai Abraão, eu conheço esse que está aí do teu lado. Lá na terra eu estava dentro do palácio, ele estava para o lado de fora. Ele desejava comer das migalhas que saiu da minha mesa. Agora eu estou aqui em tormento, atormentado nesta chama. E agora eu vou ser um mendigo de água. Pede para ele molhar o dedo dele num copo com água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Sabe o que eu vejo em toda essa história? É o tempo em que Deus vai mudar a porta de lugar. Aqui nessa terra tem muita gente que está dentro do palácio hoje. Tem muita gente que está fora do palácio. Quando a porta mudar de lugar e a eternidade chegar, muita gente vai entrar para dentro do palácio. E muita gente que está dentro do palácio vai vir para o lado de fora do palácio. E esse dia vai chegar. Esse dia está chegando. E você tem que escolher o que você quer para a tua vida. O caminho que tu vai seguir. O tempo. O que tu está fazendo do tempo que Deus está te dando para você viver dentro desse tempo? Você vai ter que escolher, ainda hoje, ainda nesta vigília, você não pode sair daqui da mesma maneira como você entrou. Ele fala: pai Abraão, manda Lázaro, eu estou atormentado. Lá ele era mendigo de pão, aqui eu sou mendigo de água. Um presbítero da nossa igreja me procurou numa oportunidade e falou para mim assim: ó, pastor, eu preciso de uma orientação sua. Eu falei: pois não. Um homem dono de ferragem, um homem dono de casa de materiais de construção, ele me procura e fala: eu tive um sonho essa madrugada. Eu falei: qual foi o sonho? Ele falou: eu sonhei que eu estava no supermercado fazendo uma grande compra. Quando eu cheguei no caixa, pagando as minhas contas, e eu peguei pagando para a caixa que estava me atendendo, em valores, em espécie, todas as compras que fiz. A hora que ela me deu o troco, ela pegou de um lado da nota e eu peguei do outro lado da nota de dinheiro. A trombeta tocou no mercado e eu vi crentes subindo ao céu, e eu não sabia se eu ficava com troco ou se eu subia. O que o senhor acha que é esse negócio aí, pastor? Eu falei para ele: eu vou te falar a verdade, tu vai ficar com troco, tu não vai subir ao céu, porque quem é de cima pensa nas coisas que são de cima, e quem é de baixo pensa nas coisas que são de baixo. Deixa eu te fazer uma pergunta: tu tens pensado mais em cima ou mais embaixo? Aonde está o teu pensamento? Porque diz a Bíblia que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. As tuas coisas estão nas coisas de cima ou estão nas coisas de baixo? Tem gente que está me ouvindo falar que Deus trouxe para essa vigília, que Deus manda eu te dizer que tu vai ficar com troco. Tu não vai subir ao céu se tu continuar da maneira como você está andando. E Deus está te segurando nessa vigília porque Ele precisa se relacionar contigo. Ele precisa voltar a falar contigo. Ele precisa chegar mais perto de você. Ele não abre mão da tua vida, e por te amar tanto, Ele te prendeu aqui nesta noite. Ele te trouxe para cá porque Ele precisava tratar face a face com você. Você tem que se libertar do troco, e você tem que entender que daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos ter que sair daqui. Esse homem rico perdeu o tempo dele. Diz a Bíblia que quando ele estava em tormento no Hades, ele erguendo os olhos viu. Ele deixou para olhar para cima quando não dava mais tempo. Deixa eu falar uma verdade para vocês. Se Jesus hoje abrisse a porta do inferno e perguntasse para Saddam Hussein: quanto você daria para sair desse lugar de tormento? Ele daria tudo que ele conquistou em vida para sair de lá. Mas para ele a porta está fechada. Se ele perguntasse para Adolf Hitler: quanto você daria para sair desse lugar de tormento? Ele daria tudo quanto conquistou em vida para sair de lá. Mas a porta para ele está fechada. Mas para você a porta ainda continua aberta. Ainda hoje você pode voltar a olhar para cima. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. E eu não prego para ser salvo, eu prego porque eu sou salvo. Eu sou cidadão do céu, eu estou caminhando para o céu e ninguém arranca o céu de mim. Agora você precisa voltar a olhar para cima. Quem aqui tem desejo de céu? Quem aqui sonha com o céu? Quem aqui almeja o céu? Então olhe para cima. Não deixe para erguer os teus olhos para o alto quando não der mais tempo. Olhe hoje para cima. Se liberta das coisas que estão à tua volta. Seja livre, livre para servir. Se liberta de
tudo que norteia a tua vida, que causa confusão, que atrapalha a tua caminhada de fé. Eu falei esses dias para minha esposa, tudo que meu coração desejou, tudo que a minha alma ansiou, nós já conquistamos. Eu moro num condomínio fechado que um braço do mar passa no quintal da minha casa. O último sonho que eu tinha era comprar uma oliveira e plantar na frente da minha casa. Eu fui lá, comprei e plantei. Aí ela fala assim, tá, mas tu tem que criar mais sonho, porque se não tem mais sonho, não vale a pena ficar aqui. Eu falei, não vou criar mais sonho nenhum, eu estou pronto, eu não quero nada aqui. Se Deus tirar tudo quanto Ele já me deu, eu volto a andar de bicicleta, não tem problema nenhum. Eu sei que eu nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para Deus. Nada pode me prender aqui, eu estou olhando para o alto. Em nome de Jesus, nesta noite, seja liberto pelo poder do nome de Jesus e passe a olhar para cima. O maior milagre de Deus para a minha vida foi quando eu era missionário no país do Uruguai, na fronteira do Brasil, Santana do Livramento Rivera. E eu cheguei de uma viagem, uma irmã chamada Elza falou para mim, olha, o meu esposo está hospitalizado, infarto fulminante, e o Oscar amava as tuas pregações, vou te fazer um pedido, vai lá e ora por ele. E eu fui para o hospital de clínicas, fui lá e entrei dentro da UTI, fui orar pelo Oscar. Quando cheguei lá, ele está ligado nos aparelhos e a enfermeira fala, olha, dessa situação que ele se encontra, daí ele não vai sair. Eu vou refazer os medicamentos porque ele está em coma induzido, tá bom? Em 5 minutos o senhor tem para orar por ele e sair de dentro da CTI. Eu falei, não tem problema não, 5 minutos eu faço o que eu tenho para fazer. Quando eu entrei lá e vi aquele homem ligado nos aparelhos, eu cheguei na beira da cama, coloquei a minha mão no braço dele e comecei a orar e agradecer. Um homem com mais de 70 anos, que serviu a igreja a vida toda. E quando eu estou orando, eu olho para o meio dos aparelhos e o irmão Oscar está com os olhos abertos olhando para mim, e eu pensei comigo, Deus tirou do coma, é sinal que vai tirar do hospital. Falei, irmão Oscar, que coisa linda, eu estou orando aqui, o senhor estava em coma, o senhor saiu do coma, o senhor está olhando para mim, o senhor consegue me ouvir? Se o senhor consegue me ouvir, pisca os seus olhos 2 vezes para mim. Ele piscou os olhos 2 vezes para mim. Eu falei, então a irmã Elza pediu para mim orar pelo senhor, que Deus iria ouvir a minha oração, e eu estou aqui orando, o senhor saiu do coma, nós vamos sair do hospital. Ele com a voz embargada fala para mim, não faças isso não. Eu falei, o senhor não quer sair daqui? Ele falou, não. Eu falei, por que o senhor não quer sair daqui? Ele dá a resposta, Jesus nesta madrugada esteve aqui, me convidou eu para ir ao céu com ele, e eu fui. Falei, então Jesus esteve nessa madrugada, ele convidou para ir para o céu, o senhor foi ao céu com ele? Ele falou assim, sim, eu fui ao céu. Falei, o que o senhor viu no céu? Aí ele abre a boca e começa a falar com o rosto brilhando. Eu vi os 12 tronos, onde se assentarão os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. Ele me mostrou a água do rio da vida, que nasce debaixo do trono dele e banha a cidade santa. Ele me levou para a sala das coroas e me mostrou a minha coroa. Me mostrou a pedra já com o meu novo nome e me levou para o meio da praça, onde eu vi a árvore com o fruto da vida. Eu vi os muros de jaspe e as ruas de ouro da Nova Jerusalém. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Eu falei, irmão Oscar, e o que mais que Jesus lhe falou? E vem a resposta dele dizendo, ele me perguntou, Oscar, queres vir para cá comigo ou queres ficar mais um tempo na terra? Eu falei para ele, o céu é tão maravilhoso que eu quero vir para cá contigo. E ele falou para mim que hoje 3 horas da tarde ele vem me buscar. Eu olhei no relógio, era 1 e pouco da tarde. Eu falei, então tá bom, irmão Oscar, antes das 3 eu vou estar aqui dentro dessa CTI. Falei para a enfermeira, pode refazer os medicamentos, eu vou sair para fora, mas umas 15 para as 3 eu retorno aqui para dentro. Ela falou, não tem problema. Refez os medicamentos e ele voltou para o coma. 15 para as 3 eu entrei para dentro da CTI. Quando eu entrei na beira da cama do irmão Oscar, ele começou a cantar um hino em línguas estranhas e saiu do coma, com o rosto brilhando, com a graça de Deus superabundante. Ele fala para mim, o senhor não consegue ver o que eu estou vendo, a morte já foi levada, esse lugar está tomado pelos anjos do Senhor, que vieram me buscar, e eu devo lhe dizer para o senhor, que daqui a pouco eu estou indo embora. Fala para Elza que casar com ela foi bom, ter filhos com ela melhor ainda, mas entre ela e o céu, eu escolhi o céu, e eu tenho que ir embora. Tu segue pregando a palavra de Deus por onde tu passar, avisa a igreja que perto está o arrebatamento. Nós que morremos em Cristo ressuscitaremos primeiro, vocês que ficarem serão transformados, e no abrir e piscar de olhos nos encontraremos na glória. Quando deu 3 horas da tarde, ele começa a dar glória a Deus e fala para mim, até mais pregador, eu estou indo na frente, mas daqui a pouco nós nos reencontraremos. Ele vai embora e eu fico, mas eu sei que daqui a pouco eu vou reencontrar o Oscar, porque o céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Abre a tua boca nesta noite, se você pode,
Dá um brado de glória a Deus e fala para o inferno ouvir: eu quero o céu. Quem aqui tem desejo de céu de verdade, em nome de Jesus? Abre a tua boca e dá um brado. Se você pode, pega a mão desse irmão que está aí do teu lado, em nome de Jesus. Pega a mão dessa irmã que está aí do teu lado, em nome de Jesus. E não me faça acepção de pessoas. Aperta bem apertada a mão dele, em nome de Jesus, e fala para ele ouvir, para o inferno ouvir: eu quero o céu. Vai lá. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar 40 segundos para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo. Quem não é batizado, abre a boca e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. 30 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Tem crente aqui que, se der glória a Deus, sai telha de areia da garganta, sai poeira da garganta, porque deixou de olhar para o alto há muito tempo. Mas nesta noite, olha para cima, olha. Oracalabatu brabadaca mandaiandúria. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Vai, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Só quem está sentindo a presença do céu de verdade, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória ao nome desse Deus. 10 segundos, solta a mão do teu irmão, adora do teu jeito, adora da tua maneira. Deseja o céu, olhe para cima, ame as coisas do alto, se envolva com tudo isso e entenda. Erguendo os olhos, disse pai Abraão, e diz a Bíblia que erguendo os olhos e clamando, diga comigo, e clamando, diga mais alto, e clamando. Quantos aqui tem desejo de céu? Mas na hora é 5 minutos por dia, como é que faz? Como é que tu vai morar dentro de uma casa se não fala com o dono dela? Lembra quando o profeta Isaías foi ter com Ezequias? Ele falou assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E não, quando ele está lá no pátio, Deus pega e fala: volta lá, porque eu vi e ouvi, por isso eu vou acrescentar. Todos nós queremos acréscimos na nossa vida, mas se Deus vier para ouvir e para ver, ele não consegue ver nada, não consegue ouvir nada. Mas Deus falou para o profeta: eu vi as lágrimas dele e eu ouvi a sua oração, por isso eu vou acrescentar. Se eu não visse e não ouvisse, eu não acrescentaria. Só vou acrescentar porque eu vi e ouvi. Será que se Deus descer aqui nessa noite, ele consegue ver e ouvir? Sabe o que quer dizer a palavra clamar no original? Ela quer dizer não rasgar as vestes, mas sim o coração. Jó, escrevendo no seu livro, ele diz que Deus ouve até o grito do filhote do urubu. Se Deus ouve o grito do filhote do urubu, tu acha que ele não vai ouvir os teus gritos? Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Aproveita nesta vigília, abre o teu coração e grita. Ele está pronto para ouvir a tua voz. Se ele escuta até o grito do filhote do urubu nesta madrugada aqui, ele vai ouvir a tua voz. A tua voz será ouvida no céu. Você não vai ficar com troco, não. Você vai entrar no céu a qualquer preço. Você não vai ser mendigo de pão. Você pode até, a tua alma desejar, tu pode ter com teu coração ansiar o que você deseja, o que você anseia. Você pode não ter nessa terra, mas você não vai mendigar água no inferno. O que Deus tem preparado para você é algo mais excelente, é mais nobre, e tu pode nesta noite abrir a tua boca e adorar ao nome desse Deus. O ouro que todos morrem e lutam por ele nesta terra, na eternidade só serve de tapete para a igreja caminhar por cima. Entenda isso, receba essa palavra, seja transformado, impactado por ela, e faça Deus ouvir a tua voz nesta madrugada. Quantos recebem esta palavra com alegria, querem abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus? Ok. E diz a Bíblia que esse homem em tormento, ele olha para o pai Abraão e fala: manda aqui Lázaro. Ele tinha tanto poder na terra, que até lá na eternidade ele queria dar ordem. Manda que Lázaro molhe o dedo dele. Ele queria dar ordem quando não dava mais para dar ordem. Tem muita gente que está sentada no trono e pensa que é dona do trono. Deixa eu falar um negócio para vocês: não deseje o trono de ninguém. Faraó está no trono, mas a autoridade está com José. Acabe está no trono, mas a autoridade está com Elias. Fica tranquilo. César está no trono, mas a autoridade está com Paulo. Não deseje o trono, receba a autoridade. Seja cheio da autoridade. Quem manda na tua casa não é o diabo, não, é Jesus, debaixo da autoridade que Ele está te dando nessa madrugada aqui. Receba poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O teu irmão, tu não pisa nele, tá? Tu pisa na serpente e no escorpião. O teu irmão tu ajuda a levantar. O teu irmão tu abraça. O teu irmão tu socorre. O
teu irmão, tu pega a carga dele e ajuda ele a levar a carga dele. Tu pisa na serpente e no escorpião, mas o teu irmão tu abraça, tu ajuda, tu esteja do lado, tu apoia, tu não abandona, não deixa no meio do caminho. Entenda isso. Não queira ser um homem com muito poder nessa terra e sem autoridade. Tem influência financeira, mas não tem autoridade para expulsar um demônio. Tem uma boa conta bancária, mas não tem autoridade para repreender a fúria do diabo. Tu pode não ter poder nessa terra, mas autoridade tu vai ter, porque Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Quantos querem as coisas que estão lá em cima? Por gentileza, abre a tua boca e dá glória a Deus. Sabe o que ele fala lá no Hades? Eu estou com sede, manda que Lázaro molhe o dedo dele, refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu tenho sede, diga comigo, eu tenho sede. Tu tem sede de quê? Fala para mim. De quê? Qual é a tua sede? O que você espera de Deus? O que você quer de Deus? Esses dias eu falei para o meu filho, tu vai prestar o vestibular, vai para a faculdade, tu tem que dar o teu jeito, aquele sermão de pai para filho. Ele olhou para mim, não preocupa comigo não, fica tranquilo. Eu falei, Mateus, pelo amor de Deus, vamos lá. Pai, já falei para o senhor, não preocupa comigo, fica tranquilo. Eu falei, rapaz, eu estou vendo tu tranquilo demais, por isso que eu estou preocupado. Ele falou, não, eu estou só pela herança, fica em paz, está tudo certo entre nós. Eu falei para ele, eu estou te entendendo. À noite fui pregar na igreja, eu falei assim, eu vou pregar sobre o que o meu filho me falou. O pródigo olhou para o pai e falou, eu quero a fazenda, eu não quero nada contigo. Tem gente que está aqui nessa madrugada porque quer a fazenda, não quer nada com o dono da fazenda. Eu vim aqui porque eu quero o meu milagre, eu não quero o dono do milagre. Eu vim aqui porque eu quero a minha vitória, eu não quero o dono da vitória. Eu vim aqui porque eu quero a minha bênção, eu não quero nada com o dono da bênção. Mas nesta noite eu quero mudar isso. Eu não quero que tu leve o milagre, eu quero que tu leve para tua casa o dono do milagre. Eu não quero que tu leve a vitória para tua casa, eu quero que tu leve o dono da vitória para tua casa. Eu quero que nesta noite as coisas mudem, você passe a entender a Deus de uma forma diferente. O tempo chegou, a hora é agora. Ele tentou fazer a obra de Deus, a obra missionária, quando não dava mais tempo. Pai Abraão tem 5 irmãos, eu preciso que alguém vá lá falar para eles. Mas por que não aproveitou o tempo dele em vida? Ele deixou para fazer quando não dava mais tempo. Para você ainda tem tempo, você pode fazer. Você pode sair desta madrugada daqui para fazer coisas grandes para Deus, viver uma loucura com Deus, viver uma intensidade com o céu. Você pode sair desta madrugada aqui para revolucionar vidas, para transformar sentimentos, para transformar corações. Basta tão somente tu olhar para cima, ter esse sentimento de clamar, receber, em vez de ter o poder, mas se libertar dos poderes humanos e se abraçar com a autoridade do céu, ter sede pelas grandezas de Deus. Tem um irmão lá no interior do nosso estado, irmão Dilson é o nome dele. Esse homem ora tanto, que ele tira o calo que ele tem nos seus joelhos com faca afiada, tanto que ora. Todo mundo falava assim para mim, o dia que tu for visitar lá o Dilson, se ele te convidar para orar, tu não vai. E eu vivi um tempo de fariseu da minha vida, que eu conseguia orar 8 horas por dia. Eu tinha um sonho de conhecer o Dilson. O dia que eu encontrar com esse homem, nós vamos se abraçar. E um dia eu fui pregar lá em Lavras, e alguém me falou assim, olha, o Dilson queria que tu fosse jantar na casa dele. Eu falei, então tá bom, eu vou jantar. Aí tudo que fala com o Dilson, se fala do governo, fala tem que orar. Se fala de mau obreiro, tem que orar. Se fala de igreja fria, tem que orar. Se fala de igreja fervorosa, tem que orar. Eu só falo, tem que orar, irmão, tem que orar, tem que orar. E antes de sair da casa dele, ele fala assim, então vamos orar pelo que nós conversamos. E é tão interessante assim que nós jantamos, e ele falou, pastor, aqui no fundo de casa ali tem um mato, e tem uma pedra lá, eu limpei, onde eu tiro meus momentos de oração. Só queria me acompanhar na oração. A esposa dele, a Marildo, falou assim, Dilson, não se detém muito por lá, o pastor está cansado. Falou, não, tranquilo, é rapidinho. Fomos para lá 11h30 da noite. Chegamos lá e falou, pastor, fica bem à vontade, tá bom? Eu vou fazer minha oração aqui, o senhor faça sua oração e fique bem à vontade. Fique bem à vontade, nós vamos orar agora. Eram 3 horas da madrugada e eu cansei, irmãos. Eu já tinha orado por passarinho, eu já tinha orado por tudo. Eu falei, ô Dilson, fechou o negócio, vamos embora. Ele olhou para mim e falou assim, só mais um pouquinho, só, quanto um pouquinho mais. E aí ele voltou para a oração. Eu fui lá, não aguentei mais de joelho, me deitei, fiquei olhando para a lua, peguei no sono. Me acordei, já estava clareando o dia, eu olhei para o Dilson estava com o braço levantado, clamando, baixava um braço, levantava o outro, clamando. Eu fui lá, Dilson, já clareou o dia, vamos embora. Ele fez, não, um pouquinho mais. E quando o sol começou a aparecer, o Dilson começou a orar por revelação. Um rapaz que nunca saiu do interior do nosso estado, em oração ele começou a orar e dizer assim, Deus, o filho desse missionário que está aí no meio das matas do Amazonas com malária, se tu não curar ele ainda hoje, ele vai ter que abandonar a obra missionária. Esse povo vai ficar abandonado para ir para Manaus. E tu precisa entrar com providência, tu precisa curar esse menino ainda hoje, por amor do teu nome, Senhor. Se tu me revelou porque tu quer curar, opera esse milagre. E dali um pouco ele começa a orar e a dizer, Deus,
o filho desta irmã que é líder do círculo de oração lá em Patinga, nas curvas que existe no estado das Minas Gerais. Ele se perdeu na curva e está no meio das ferragens nesse acidente. Se ele morrer, essa mulher vai fracassar, a tua obra vai perder. Entra lá e resgata a vida desse rapaz. E quando ele estava orando, eu fui lá e abracei com ele e falei: Dilson, eu preciso dessa revelação, preciso dessa unção na minha vida. Transmite para mim todo esse negócio. Eu estou com sede dessas coisas grandes de Deus. Que nesta madrugada brote essa sede em nós, e nós tenhamos sede pelas coisas do alto. Quantos estão felizes com Jesus e querem sair daqui desta noite diferente, transformados, envolvidos, comprometidos com o reino, com as grandezas de Deus, na tarefa que Deus está te chamando para que tu possa cumprir, que é a tarefa da evangelização? Ele pega e fala: eu tenho 5 irmãos, vamos lá, manda alguém, nem que tenha que ressuscitar dos mortos. Aí Abraão fala para ele: olha, lá tem Moisés, lá tem os profetas, a palavra está aí. Irmãos, a palavra está aqui, não precisa correr atrás de milagreiros, conheça o dono do milagre, não precisa correr atrás de ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho. Quer receber coisa grande de Deus? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes. Dê a promessa de Deus, faz a tua parte. Deus está aqui para fazer a parte dele, Ele quer uma parceria contigo. Vamos viver esse tempo com Deus, essa grandeza com o céu. Quantos estão entendendo esta linguagem do Espírito? Eu quero orar por vocês, eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para que Deus nesta noite faça o que Ele tem para fazer de uma forma emergente, que tu saia por aquela porta diferente, transformado para transformar, que tu saia desse ambiente olhando para o alto, desejando as coisas que são de cima, que nesta noite você se liberte do troco e olhe para o céu. As ruas de ouro da Nova Jerusalém estão te aguardando. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos sair desta terra. O céu é a nossa herança. Fique de pé, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos entenderam a linguagem do Espírito e quer dizer glória a Deus? Você que ouviu a palavra, você que entendeu um pouco da palavra e reconhece, não olhe para os outros, olhe para você mesmo. Analise a tua vida espiritual e tente compreender o que Deus está fazendo. É como Naamã, Eliseu pega e fala: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã pega e fala assim: ó, olha, o Rio Jordão é água barrenta. Na Síria tem águas mais limpas, Abana e Farfar. Agora deixa eu falar um negócio para você. Vocês acham que a água do Rio Jordão era mais suja que a lepra que estava em Naamã? Era o Jordão que ia sujar ele, ou ele que ia sujar o Jordão? O que estava nele era pior. Às vezes o que está em nós é pior. Ele estava desprezando o ambiente do milagre, mas era ali que a resposta ia vir. É água barrenta, é um rio pequeno, temos coisas melhores lá na Síria. E Deus está olhando do céu e está dizendo assim: olha, não é o Jordão que vai te sujar. Tu está tão sujo que quem vai sujar o Jordão é você. Ele deixou de olhar para o problema dele, para olhar para o que estava na volta. Eu quero que você olhe para os teus problemas. Essa é a noite que Deus preparou para a tua vida. Essa é a noite que Deus preparou para nós. Se você deseja sair daqui melhor, se você deseja sair daqui para fazer melhor, para viver melhor, para provar do sobrenatural que realmente Deus tem para você e para a sua casa, sai do teu lugar, chega aqui na frente desse altar. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus pela tua vida, mas não venha de boca fechada não. Venha adorando, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Venha. Chegue mais na frente do altar, chegue mais para perto do altar. Aleluia, glória a Deus. Venha. É a noite que Deus preparou para nós. A noite de voltar a olhar para o alto. Eu vou orar. Revelino, depois tu canta. Pai, nós estamos diante da tua presença. Se o teu povo que se chama pelo teu nome orar e buscar a tua face, e se humilhar e se arrepender, nós não rasgamos as nossas vestes, nós estamos aqui rasgando os nossos corações. Alabrai, Rassuvinai, clamando e Assúria.
nos ajuda a viver a grandeza do teu tempo. Os cachorros começaram a latir e muitos desceram de cima da carruagem por não entender a tua vontade. Se o tempo é de farelo, nós estamos te adorando até que chegue o tempo do pão. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para nós fazer, nós iremos fazer conforme as nossas forças. Mas nada nessa terra nos arrancará do propósito do céu. Anda e aturi calabateri bidi anda e assé. Aleluia. Por que, Senhor, que nós somos tão rebeldes? Tua palavra diz que até o boi conhece o seu possuidor, até o jumento conhece a sua manjedoura, mas o teu povo não consegue te conhecer, Senhor. Nós gritamos para que tu abra as portas quando tu és tão grande, que tu opera milagres quando tudo está fechado. E nós estamos aqui nesta madrugada buscando, Senhor, das tuas mãos a resposta que nós tanto precisamos. Nos faz ver o teu reino de uma maneira diferente. Nos conduza, Senhor, pelo caminho da excelência do teu Espírito. Renova-nos e seremos renovados. Restaura-nos e seremos restaurados. Sara-nos, seremos sarados. Olha para esta mulher, para este homem que diante do altar se derrama. Urica mandagandurianda e a seribiriaia. Queremos a tua presença, queremos a tua glória, queremos o teu poder. Irmão, se você gosta dos conteúdos desse canal, se você apoia o nosso canal, aqui nesse QR Code e também na descrição desse vídeo, eu estou deixando o link do meu e-book 5 passos para uma boa ministração bíblica. Eu tenho certeza que esse e-book vai enriquecer muito a sua vida e você de igual modo estará apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom, irmãos? Eu sei que os vídeos têm edificado muitas vidas e nós temos um custo para poder estar produzindo esses conteúdos aqui para edificar a vida dos irmãos. Então eu peço o seu apoio, tá bom? O valor é apenas R$20, irmãos. Com apenas R$20 você estará apoiando o nosso trabalho, apoiando o nosso canal e nos ajudando a trazer mais conteúdos de valor que vão edificar a sua vida poderosamente. Irmãos, assistindo a esse vídeo do pastor Sandro Fontoura, nós aprendemos que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso e ele faz grandes coisas acontecerem. Deus, ele tem algumas estratégias, Deus, ele tem o seu próprio jeito de trabalhar e isso vai na contramão daquilo que o homem acredita ser o correto. Uma mulher que estava em uma ponte, que estava prestes a cometer uma loucura, foi alcançada pela graça de Deus, porque esse pastor sentiu no coração de ir ali conversar com ela. Precisamos entender, irmãos, que em alguns momentos Deus ele vai nos colocar em algumas situações um pouco fora da lógica. E essas situações, em muitos momentos, vão ser para salvar uma vida. Já citei aqui um testemunho de um pastor que diz que o irmão foi até um local com outro rapaz que era conhecido como Doidinho de Jesus. E aquele pastor levantou no meio da noite com aquele rapaz e foi naquele local. E quando chegou lá, aquele rapaz gritou: "Não se mate, Jesus te ama. Não faça isso, Jesus te ama. Não faça isso, Jesus te ama." E voltou para casa. E aquele pastor que levou o rapaz, o Doidinho de Jesus,
ele ficou achando que aquilo era um momento de loucura. Só que no próximo culto, entrou pela igreja um rapaz que contou: olha, eu estava em cima de um prédio, eu ia me jogar, mas eu ouvi alguém gritando: não faça isso, Jesus te ama. Então ele entendeu que aquele ato daquele rapaz era um ato guiado por Deus, e às vezes o que Deus faz é no meio daquilo que para nós parece loucura, mas Deus sabe o porquê de todas as situações, irmãos. Então entenda que nada é em vão. Tudo que Deus ele te propõe a fazer é para que um propósito venha a ser desenrolado no meio disso. Então não duvide, não se acovarde, apenas permita que Deus te use como instrumento. Irmão, deixa o like, compartilha com alguém que precisa assistir essa mensagem, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo e, é claro, se inscreva aqui no canal Fogo do Ourives se você não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.